amigos, sem grandes demoras. Não interessa. Parabéns aos esportistas e ao Futebol Clube do Porto. Venceu o clássico por 2-1. O Porto que alinhou com Diogo Costa, Alberto, Bednarek, Pérez, Moura. Eles aqui até estavam às vezes ao contrário. Agora não sei se eles terminaram um jogo assim ou não. Alan Varela, Mora, Froholt, Sainz, De Jong. Isto é o Moura, este é que é o Mora. E o William Gomes. O Sport foi de Rui Silva, Inácio, Debasse, Morten, Coxo, Mangas, Pote, Trincão, Geni, Soares e Fresnedo. O jogo começou muito quisilento, com muita falta. Não é muita falta, muito duelo, muita disputa de bola, um ritmo muito alto do jogo. E o Sport até estava a lidar bem com a pressão do Porto, ok? Porque a pressão do Porto insistia muito nisto. O Borja Sainz ficava aqui numa zona intermédia, ok? Entre Morten e Fresneda, certo? De Jong ficava aqui a ocupar este espaço. O William Gomes é quem caía em Gonçalo Inácio. Tinhas depois Froholt, sempre muito preocupado nesta zona. Alan Varela sempre atrás de Trincão. Tínhamos o Mora a tentar condicionar aqui a questão de Morten. Estes são os centrais, sempre um deles a pegar no Soares. Alberto tentava sempre estar aqui com uma pressão alta e Geni. E o Sporting conseguiu nos primeiros minutos lidar bem com esta questão desta pressão, porque conseguiu algumas vezes, quer por Inácio, quer por Debasse, conseguir encontrar a saída, e muitas vezes a saída encontrava-se por onde? Com Coxa a fazer este movimento e a receber aberto na esquerda. O Sporting algumas vezes conseguiu sair, Coxo, Mangas, depois um Pote a aproximar, um Morten a fazer isto. Aqui onde é que depois as coisas começaram a ficar mais dificultadas. Quando o Sporting tentava sair assim, e foi nesse período que o Porto começou a crescer no jogo, minuto ali, 20 minutos, 20 e pouco. O Coxo fazia isto, certo? O Sporting não conseguia tirar vantagem disto, a bola voltava a circular e o Sporting começou a abusar, imenso neste estilo de jogo, certo? Neste bater direto para Soares e o Sporting começou a perder 1, 2, 3, 4 bolas nesse estilo de jogo mais direto para Soares, nunca ganhava segundas bolas e quando tentava este passe mais rasteiro, muitas vezes eram interceptados, muitas vezes até por Borja Sainz, ficava aqui sempre nesta zona intermédia. O Debasse fartou-se falhar de espaços, por exemplo, apesar de ter acertado muitos também. E o Porto foi na primeira parte conseguindo criar algumas oportunidades. Ali um bom trabalho de Mora e de Luke de Jong. O Porto podia ter realmente marcado. Certo, o Porto mandou uma bola para logo aos 10 segundos, numa saída já típica do Porto, né, de carregar logo em cima da área do adversário, logo na saída de bola, com toda a gente lá para cima. Logo aos 10 segundos já estava fora de jogo, mas não deixa de ser uma bola ao posto. E o Porto começou a acertar muito, a definir muito melhor a capacidade digamos, do homem, da zona homem e da referência individual ali no espaço. William Gomes claramente é Inácio, De Jong não tem a capacidade de um Samu de mover os calcanhares do Debasse, mas ficava sempre aqui numa zona intermédia em que dificultava a entrada de uma bola em Morten. Mora tinha a responsabilidade de seguir Morten, Alan Varela sempre com Trincão, Froholt e Pote, e tinhas o Borja Sainz nesta zona intermédia de pressionar a Fresneda e impedir uma ligação a Geni, que estava sempre a ser acompanhado por Francisco Moura. E nesse aspecto o Porto definiu e muito bem a pressão ao homem do que o Sporting estava a ter. Dificuldades em lidar com ela e o Porto estava a sair bem, né? A recuperar muitas bolas, é isso que eu quero dizer, no meio campo do Sporting, e foi criando sempre muitas dificuldades. E o Sporting, tanto é que vocês bem se lembram, o Sporting na primeira parte tem lance, que é o Debasse a mandar bolas e não o Rui Silva em pontapés de baliza, procurando sempre uma segunda bola. O jogo depois fica também definido por alguns momentos, que é, tal como a bola no poste, aquele 3-0 que o Sporting tem na sequência de um canto a favor do Porto, não pode acontecer tu terminares esse lance sem sequer num remate à baliza. Foi um 3-0 de Soares, Geni e Pote. Para mim o primeiro erro de Soares é não meter, injetar logo a bola em Geni antes do meio campo, e ele ia ter 50 metros para correr, em que Soares depois podia acompanhar, e ele minimamente rápido, Pote também, e ele leva a bola em progressão. Certo que depois Alberto Costa faz uma grande recuperação defensiva e Soares consegue fixá-lo, a iludi-lo, que vai meter a bola para a esquerda, para a direita, para Geni, e consegue meter em posse, depois o Pote demora imenso e o próprio Alberto acaba por interceptar a bola. Mas aqui uma grande recuperação defensiva aqui do jogador português do Futebol Clube do Porto. Mas o Sporting, por exemplo, nesses pormenores do jogo, o Sporting não podia ter essa dificuldade em não conseguir fechar um 3-0 ou um 3-1 na primeira parte. Na segunda parte, o que é que nós tivemos? E que lá está, vai dar muito de encontro àquilo que estamos aqui a falar, relacionado aqui com o jogo ainda, certo? Tivemos aqui Froholt, William Gomes, De Jong, quem é que eu estou-me a enganar? Okay, não estou-me a enganar aqui em ninguém, isto é assim. Depois Geni, o Sporting, quer na primeira parte, quer na segunda, ficou notório uma grande dificuldade do Sporting. Qual foi?
Debast, desculpem. Fresneda e Geni. Na primeira parte, há uma série de lances que o Sporting conseguia aproveitar, porque o Porto, em alguns momentos, Alan Varela fazia isto. Ou seja, o Porto, ok, imagina isto que é a primeira parte, ok? O Porto fazia quase esta linha de 5, em que queria proteger a largura, mas também sempre procurando o fechar do corredor central, e muitas vezes conseguia fazer isso com capacidade, sobretudo Froholt e Alan Varela, né? Nessa ação, muito bem nessas ações defensivas. Mas o Sport conseguia algumas vezes encontrar o espaço, muitas vezes acabar com bolas aqui no corredor direito. Claro, as dificuldades para Mangas no corredor esquerdo quando recebia aberto no 1 para 1, mas o Mangas, como eu já tinha dito, vai ser importante em muitos jogos do Sporting, mas não vai ser para este tipo de contexto de jogo. E viu-se as suas dificuldades, sobretudo a lidar com um lateral ofensivo como é o Alberto, e até o porte físico de Alberto, ok? E o Sporting, voltando a dizer aqui do corredor direito, Fresneda não estava a ser competente defensivamente, lidou bem com o Sainz, quando o Sainz teve bola, minimamente bem com Mora, mas o Sporting estava a ter algumas dificuldades em conseguir depois ser capaz no corredor direito, quando recebia a bola com alguma vantagem, teve um ou outro momento na primeira parte, conseguir realmente tirar proveito disso, porque Geni nunca decidiu bem. Outra coisa onde o Sporting também falhou e muito, e onde o Porto sempre teve essa capacidade, sobretudo na primeira parte, e depois voltou a aparecer outra vez na segunda, foi nisto aqui. Muitas vezes nós tínhamos, por exemplo, um Porto a sair a jogar, espera aí que me enganei, o Froholt, por exemplo, faz este movimento, ou temos um Alberto dentro, um Gomes mais assim, um Froholt aqui um bocadinho mais à frente, vamos imaginar que a bola está aqui em Bednarek, ou mesmo tem Alan Varela, e muitas vezes havia a capacidade desta bola entrar aqui, e Inácio, sobretudo Inácio, estava sempre demasiado longe de Luke de Jong, e estamos a falar de um jogador que, ao contrário de Samu, é super dominador no contexto de jogo associativo. E fartou-se meter bolas de primeira para William Gomes, para Froholt, na segunda parte, porque eles estavam, na primeira parte, eles estavam a atacar para direita, para Rodrigo Mora, e permitiu muitos ataques interessantes do Porto. O que mudou na segunda parte? Na segunda parte, isto é típica de construção do Porto, certo? Ok. É típica construção do Porto. Os alas bem dentro, certo? Aqui, Borja Sainz aberto mais no corredor, os médios, aqui também assim. Ok. O que mudou foi que o Sport estava a conseguir pressionar muito mais alto e de forma muito mais eficaz a equipa do Futebol Clube do Porto. Aí estávamos a ter uma capacidade de pressão muito mais alta e muito mais eficaz, ao contrário do que o Sport estava a fazer na primeira parte. O Sport na primeira parte também caiu no engol do Porto. Em que sentido? Muitas vezes o Porto atrasava a construção ou o aceleramento do processo de construção. Porquê? Porque convidava a que quer Soares, quer Trincão fizessem isto, caíssem nos centrais. Porque depois libertava quem? Ora libertava Diogo Costa, que ia receber e podia meter em Alan Varela. Ora o Pote, por exemplo, quando fazia isto, quando não era Soares a cair em Benané que ficava aqui, fazia o Pote isto. O William Gomes fazia isto. Mangas tinha que necessariamente acompanhar. E o que é que o Diogo Costa fazia? Por exemplo, bola para Alberto para ter metros para correr. E o mesmo aconteceu pelo corredor esquerdo. Não tantas vezes, mas aconteceu. O Sport na primeira parte, digamos que ajustou, desculpem, mais aqui um bocadinho, em que deixou de Pote, por exemplo, vir muitas vezes aos centrais e Trincão, de ser um Pote a ficar mais aqui embrionar e pressionar em si quando a bola entrava e dificultar a ação do Porto quando recebia nestes momentos. E o Sporting entra na segunda parte muito eficaz nessa capacidade de pressão e por cima do Futebol Clube do Porto, tanto é que recupera uma bola, se não estou em erro, nesta zona aqui, um passo de Acosta, acho para Benarek ou para Pérez, eu não sei se estou com os centrais ao contrário, mas vocês percebem a ideia, em que a bola depois acaba por vir o Coxa tentar aqui um remate para a baliza. E antes disso também tinha tido muito boa recuperação de bola também no mesmo contexto. O Sport estava bem na pressão. Onde é que o Sport depois começou a perder, ou o que fez lá está, a tal questão da diferença, em que o Sporting entra melhor na segunda parte, um Sporting que até aos 60 minutos estava superior no jogo, e o Porto ainda tinha passado, digamos, do meio campo. Mas aquela questão que eu falei das definições dos momentos importantes do jogo, o 3-0, a bola no poste, que é, o Porto constrói, consegue sair, e a grande vantagem foi aqui. Mangas, o William Gomes recebe aberto, Mangas, Froholt, que fez um jogaço, amigos. Froholt foi mestre e senhor no meio campo, sobretudo a nível da questão pulmonar, porque este miúdo corre e pressiona, é um cavalo, e muito da chave do Porto conseguir tirar Pote e Trincão do jogo teve assento em Froholt e Alan Varela. Froholt faz este movimento aqui de aproximação, atrai
Pote, porque o Pote estava a acompanhar Alberto, que tinha construído baixo, a importância, agora sim a importância, que eu já falei em vídeos, do Alberto, ou melhor, dos laterais do Porto, construírem baixos e por dentro, estava a acompanhar, só que depois há uma não precisa meter jogadores novos em campo, Pote, há um atrair do Costa para a zona por causa de Froholt, Pote é traído pela bola e a tal questão do Alberto construir por dentro e de estar baixo numa primeira fase, continua a fazer isto e vem buscar muito bem aqui a bola à frente. O Willian Gomes vê muito bem isso, depois faz um grande cruzamento. Fresneda adormeceu aqui no acompanhamento, mas toda a jogada de construção do Porto é boa, mas o Porto acaba por marcar no melhor momento de jogo do Sporting. E depois o que é que isto mudou no jogo? Tiveste um Sporting completamente, não digo caótico, mas tiveste um Sporting que se perdeu ali durante alguns momentos de forma anímica, em que depois o lance do 2-0, golaço do Willian Gomes, nada a dizer neste assunto, quando tens a criatividade no jogador ao vir de cima, é pura e simplesmente qualidade individual. O movimento do Willian Gomes é um movimento característico que ele fez na primeira parte N vezes. Procurou novamente esse lance. Foi feliz. E com um grande gol. E se numa primeira parte tens uma boa entrada de Sporting, Porto equilibra e superioriza-se. Depois tens uma entrada muito melhor do Sporting na segunda parte, em que o Sporting está bem, tem ali 2 momentos em que tem que definir melhor o lance. Depois de conseguir causar erros no Porto e não define. Mas tudo muda com uma excelente jogada do Porto e uma grande desatenção defensiva do Sporting. Se não houver erros no futebol, não há golos. O 2-0 passado 3 minutos de jogo, quase dá uma machadada final na equipa do Sporting. Consegue reagir com um gol passado 10 minutos ao gol sofrido. Um grande passe de Inácio para Mangas nas costas da linha defensiva do Futebol Clube do Porto. E o Sporting conseguiu crescer nesse momento. Farioli foi muito inteligente, porque Farioli, quando tira, se eu não estou em erro, ele tira Mora para meter Pablo Rosário, e basicamente o Pablo Rosário muitas vezes esteve a par com o Alan Varela a conseguir tirar novamente Trincão do jogo que estava a tentar aparecer, conseguir segurar as incursões interiores de Pote, o próprio Morta, no próprio Coxo. O Zaidu para o corredor esquerdo ter uma maior capacidade física de aguentar com Vagianides, que é alguém muito físico, que já tinha saído, que já tinha entrado ao minuto 63, e com Kenda também. E acho que aqui nós tivemos a prova de que Vagianides e Kenda têm que ser titulares. Fresneda e Jani pecaram sempre na decisão no último terço. Quando entrou Vagianides e Kenda, a música foi logo outra. O Sport criou logo um imediato perigo. Tivemos um Vagianides a fazer overlaps por fora, a fazer underlaps por dentro. Foi um bocado redundor. Uma grande já parceria e boas movimentações com Jani. Foi nos melhores momentos do Sporting na segunda parte, em busca de algo no jogo, que apareceram Vagianides e Kenda. Também notou-se no Sporting alguma intranquilidade nos últimos 10 minutos, quando ainda havia tempo para se poder tentar o empate, em busca do golo. Demasiada gente precoce. O Arder entrou para o lugar do Coxo, ficou, digamos, o Sporting quase só com o Morta no meio campo, mas o Arda também não veio acrescentar, porque estava com uma tomada de decisão completamente errada, que queria rematar do meio campo quase. O Coxo não acho que tenha feito um jogo horrível, não acho que ele seja fraco. Acho que, e eu falei disto em relação ao Morita, que é a tal gestão de ritmos de jogo e como lidar com a pressão. O Coxo ainda não tem essa capacidade para este estilo de jogo no Sporting, de saber quando acelerar, quando acalmar, e de saber sobretudo o que o adversário vai fazer. O Coxo ainda não tem essa capacidade. Teve bem no meio defensivo na segunda parte, quando o Sporting estava bem nessa capacidade de pressão e de dificultar a saída do Porto. Teve sim algumas dificuldades depois na tal questão da reação ao pé do Sporting. Mesmo no lance do golo e mesmo até ao lance do 2-0, foram 3 minutos, mas deu para ver que o Sporting continua a pressionar alto, mas muito mais errático, e depois a reação à perda não estava lá. Ou seja, deixavas imenso espaço para o meio campo do adversário ser aproveitado. Para o teu meio campo ser aproveitado para o meio campo do adversário, assim que é. E o Sporting acaba por depois levar a 2-0. Ou seja, não só tiveste coisas boas e más na primeira parte, tiveste coisas boas e más na segunda parte, mas também a questão dos momentos e de erros individuais e a definição dos momentos. O Porto, na primeira ataque, faz na segunda parte, marca. O Sport tem um 3-0 na primeira parte, que nem dá em remate à baliza. Um 2-0 que vem da genialidade do Willian Gomes, novamente golaço. E que o Porto fica totalmente sobre o jogo, totalmente confiante, a fazer 30 por uma linha toda a gente em questões de duelos, em questões de 1 para 1, etc. Depois tens um Sporting que
consegue tentar reequilibrar, consegue marcar um gol, ir para cima, ter alguma capacidade de crença que as coisas podem melhorar e pode-se ir atrás. Volto a dizer, Farioli foi muito inteligente quando meteu o Pablo Rosário, muito inteligente mesmo, muito inteligente também quando sai pela questão da capacidade física e poder sempre condicionar saídas, o ataque do Sporting com as saídas. Zaidu, se recuperasse a bola, não encontra-ataque por causa do espaço. Ainda foi a tempo de entrar o William Gomes saiu para entrar Denis Wu, não teve grande impacto. Samu teve um bocado mais impacto, aguentou muita bola. Peripites também não se viu, era uma questão já de fechar a porta às 7 chaves. Estás a ganhar 4 jogos, 4 vitórias, vais ganhar a casa do bicampeão nacional, que és melhor arranque do que isto para o Porto e para Farioli. A moral neste momento dos esportistas, dos sócios, do treinador, da direção, dos jogadores está aqui. E naturalmente, ninguém ganha campeonatos à quarta jornada, ninguém os perde à quarta jornada, mas há um claro impacto no que é um arranque de campeonato de um Sporting que vinha cheio de dúvidas numa pré-época, cheio de dúvidas do mercado, uma derrota na Supertaça com bons sinais, um início de campeonato bom, com bom futebol e com boas coisas. O mesmo se aplica ao Porto, mas uma coisa é tu vences, ok, sou bicampeão, venci, estou super bem. O Porto, por todas as condicionantes e mais algumas, para todos os efeitos, neste momento está nas nuvens. Volto a dizer, ninguém é campeão à quarta jornada, mas faz sentido o que eu estou a dizer, certo? Acho que conseguem perceber. Portanto, o Sporting tem aqui algumas coisas a corrigir. A tal questão de, quando pressionado, não saber ter calma e saber manter-se fiel e identificar onde poderia estar o espaço. Porque esse espaço existiu. O Porto pressionava não tão alto como em jogos anteriores, mas tinha na mesma essa pressão ao homem, essa pressão alta. Mas o Sporting, havia espaço para se aproveitar, mas faltava um pote mais baixo. A tal questão do coxo lateralizar para a esquerda tirava o coxo do centro do terreno onde poderia ser importante. E vimos a importância da ausência de Morita, por exemplo. Um Sporting que melhora na segunda parte, mas lá está, tem que definir muito melhor o Sporting, tem que ter a capacidade de definir melhor o que o adversário lhe permite e que quase que lhe dá fruto do seu mérito, mas tem que ter a capacidade de definir. E nestes jogos os momentos chaves foram realmente momentos chaves. 1-0 do Porto no primeiro ataque, faz na segunda parte, a genialidade do William Gomes, um Sporting que tem um 3-0 que nem na baliza acerta, por exemplo. Um Sporting que recupera 2 bolas à saída da baliza do Porto, que não consegue sequer terminar com um remate à baliza, por exemplo. Muito do que foi o pote e trincão off do jogo, temos de ser sinceros, também há mérito do Porto nesse campo. Froholt e Alan Varela, mesmo Farioli, foram muito, muito interessantes nesse campo também. Nessa questão de estancar aqui o corredor do Porto. Faltou, se calhar, um pote bem mais dentro quando Coxo lateralizava. Faltou um trincão também a ter a capacidade de ser um bocadinho mais pragmático quando tinha a bola. Ele às vezes conseguia ter a bola, mas estava a querer sempre tirar um adversário da frente. Ficou claro que Svagiani dizia que ainda tem que ser titular para amanhã. Agora o Sport vai ter 15 dias a estarem a trabalhar sob uma azia tremenda da derrota, porque vem a pausa das seleções. Portanto, tenho aqui a minha análise. Acho que consegui falar de todos os pontos que eu acho que foram chaves para o jogo. Farioli teve bem na leitura do jogo. Acho que Rui Borges também teve bem na leitura do jogo em certos momentos. Acho que depois se perdeu um bocadinho e foi demasiado reativo em vez de ser proativo, tal como foi Farioli, por exemplo. Um jogo que acho que no cômputo geral poderia ter terminado empatado, mas ganha quem marca mais golos, e marcou o Porto, marcou 2, o Sporting só marcou 1, e o Porto, se calhar, pelo que foi nos 90 minutos e os momentos em que tiveram superiores, fizeram por merecer a vitória. Portanto, amigos, estamos conversados. Próximo jogo a Leão volta daqui a quase 15 dias, uma semana e meia, que acho que é o Sporting com o Famalicão, se não estou em erro, mas é em Famalicão.